Eu sempre deixava minha mãe chorando, porque ela não queria que eu fosse jogador justamente porque jogador tem uma vida de estar distante da família. Meu objetivo era sair de casa para ser uma boca a menos para comer, para dar menos trabalho para minha mãe e ter a condição de dar um futuro melhor para ela. E graças a Deus eu consegui alcançar esse objetivo. A sua primeira memória de infância, assim? A minha primeira memória é quando eu jogava bola na rua, né? Eu era um garoto assim, apaixonado por futebol desde pequeno e eu acordava já pensando em jogar bola. Minha mãe pegava muito no pé assim para mim ir para a escola porque para mim era futebol o dia inteiro e não pensava outra coisa. E para minha mãe não, para minha mãe a prioridade era os estudos e depois o futebol. Eu na rua assim era um dos melhores e todo mundo falava, isso aí vai colocar a chuteira e vai ter dificuldade, né? Porque é acostumado a jogar bola descalço, tudo. E a primeira vez assim que eu ganhei uma chuteira, eu já fui treinar logo no campinho lá do bairro, falei, pô, agora eu tenho que me acostumar agora a colocar uma chuteira. E eu não senti dificuldade, né? Eu sabia que a grama era a minha casa e me senti bem. E a partir dali eu já saí fazer uns testes e tudo e me sentia bem, me sentia feliz de colocar uma chuteira no pé e jogar bola, porque eu já via na televisão e tinha um sonho de ser igual um jogador famoso. Minha primeira chuteira foi com uns 11, 12 anos, já estava bem velho assim, para ganhar a primeira chuteira, porque eu era sempre um menino que jogava bola na rua ou era convidado para jogar pelada, que se chama, né? Jogar essas peladas, mas jogava descalço no meio dos caras mais velhos, mas eu não tinha dificuldade nenhuma em jogar descalço. Você tinha, assim, ídolos, alguns jogadores que você falava, pô, um dia eu quero ser igual a esse cara? Bom, por incrível que pareça, eu gostava de Fórmula 1 e meu ídolo era o Ayrton Senna. Eu acordava todos os domingos para assistir Fórmula 1 e via que o nível de competitividade do Ayrton Senna queria sempre melhorar, queria sempre, volta após volta, ser mais rápido. Então isso foi uma coisa assim que me inspirou muito. Quando era pequeno, no início você gosta do Santos por Pelé e depois gostava do São Paulo porque foi uma geração muito vitoriosa. São Paulo de mundiais, tudo, de ganhar Libertadores. E quando você é pequeno é normal, você vai gostar do time que está ganhando no momento. E na época o São Paulo era sempre o mais visado, que todas as pessoas que nascessem naquela época torciam para o São Paulo. No início da carreira fiz muitos testes que não deu certo, inclusive no Santos. Fiz teste no Guarani, fiz teste no Juventus da Moca. E no Juventus, por incrível que pareça, fui dispensado errado, mas já estava no ônibus indo embora, ele chamou para voltar. E eu não quis voltar porque para mim foi vergonhoso e ter sido dispensado errado. Estava me destacando nos treinos lá no Juventus da Moca. Destacando no treino, e só que de teste tinha 2 João Miranda. E aí na hora da dispensa, assim, que ia dispensar o outro João Miranda, como eu tava de bobeira no quarto, eles falaram, não, João Miranda tá dispensado. E ali bateu a tristeza, porque eu tava sendo um dos destaques no treino. Peguei, arrumei minhas coisas, montei no ônibus e fui embora. No meio do caminho eles ligaram para voltar, porque realmente eles viram talento, só que tinha sido dispensado errado. E foi por conta, acho que do supervisor na época que fazia a dispensa, que eu tive que voltar daí para português, e a partir dali minha carreira tomou projeções diferentes, porque às vezes se eu estou na Juventus, que na época a Juventus era muito forte, eu poderia ter sido um outro jogador do que fui hoje. Primeira passagem na França para mim, assim, como um garoto de 18 para 19 anos que vai para a Europa, joguei 20 jogos, era promessa, tinha um presidente do clube lá que gostava muito de mim
E praticamente ele falou, você só vai retornar para o São Paulo, quando surgiu o interesse do São Paulo de um empréstimo, mas eu quero que você volte para cá assim que terminar esse 1 ano de empréstimo. E graças a Deus, quando eu vim aqui para o São Paulo, tive um desempenho tão grande que o São Paulo foi e me comprou do time lá da França. Graças até o Rogério Ceni, que São Paulo duvidou de comprar, ele pegou no momento e falou, se o São Paulo não comprar, eu compro o Miranda, mas eu quero ele no time. Então, esse foi um dos fatores que teve mais apoio do clube para comprar, porque o Rogério queria comprar 50% para ajudar o São Paulo pegou e falou, peraí, se o Rogério quer, porque o cara é fera mesmo, e foi aí que eles me compraram da França. Cheguei no São Paulo vitorioso e meu pensamento era, essa vai ser minha porta para chegar na seleção brasileira. Eu lembro até hoje que na primeira entrevista, praticamente desconhecida aqui no Brasil, porque joguei pouco no Curitiba e já fui para a França, num clube pequeno. E na minha primeira entrevista eu falei, eu vim aqui para chegar na seleção brasileira. Até naquela época eu fui criticado, porque acaba de chegar no futebol, assim, já falar em seleção brasileira, mas eu sabia das minhas qualidades, das minhas virtudes, e estava num time assim, que ia me dar condição de com o meu desempenho, chegar na seleção brasileira. Então, desde o primeiro treino, assim, meu objetivo era melhorar, aprender, para realizar meu sonho, que era vestir a camisa da seleção. E o São Paulo me proporcionou isso. O São Paulo era o clube da moda. Era que todos os jogadores que queria jogar na época. E então, para nós jogadores que estavam lá, a gente não podia dar essa brecha de vir outro e tomar o nosso lugar. Todo dia com essa cobrança, tudo isso fez com que a gente ganhasse os 3 brasileiros seguidos. Eu lembro que no último brasileiro, a gente estava, se eu não me engano, 10 ou 12 pontos do Grêmio. A gente ganhou um jogo fora e a torcida começou a gritar que o campeão voltou. E foi aquilo que motivou nós a levantar mais um caneco. Foi a gente saber do apoio da nossa torcida. Toda vez que a gente chegava no Morumbi, eles cantavam o campeão voltou, o campeão voltou. E isso nos deu a credibilidade. Os adversários já foi ficando com medo. E a gente conseguiu ganhar mais um brasileiro pelo São Paulo. O Rogério assim me ajudou muito, porque ele fala, pô, você joga pra caralho. Não tenha medo de enfrentar nenhum adversário aqui, que você vai se destacar, você é melhor que todos os adversários que você vai enfrentar. Então me deu muita confiança isso e me fez crescer ainda mais como profissional. Encontrei um clube que na época não era o mais top, mas era um clube ambicioso, um clube mais família, que me deu total condição assim de ser bem recebido e desempenhar meu futebol. Tive a felicidade de, com pouco tempo, ter o Simeone como treinador. Foi um treinador que me ajudou bastante. Na primeira semana que ele chegou, ele já me deixou no banco. Aí me deixou no banco porque, para ele, o jogador tem que treinar bem para jogar bem. E eu era acostumado aqui no São Paulo, às vezes treinava mais ou menos, porque estava tão focado no jogo que não queria se machucar, não queria me exigir muito para poder jogar bem. E aí eu cheguei lá, primeiro jogo no banco, segundo jogo no banco, eu já fui conversar com ele, né? Falei, peraí, eu sou o titular e tô aqui para ser o titular, para ser o dono da posição. Ele falou, de acordo com o que você está treinando, você não é meu titular, porque eu não te conheço tanto. Sei que você jogava no São Paulo, que você foi campeão, mas pelo que eu vejo aqui, você não tem condição de ser titular no meu time, que eu quero um time guerreiro, que briga, que treina bem. E daí na conversa eu falei para ele, eu sou jogador de jogo, não sou jogador de treino. Se você colocar no jogo, eu vou te dar as respostas que você quer. E ele, tudo bem, você vai ter oportunidade. E coincidência ou não, assim como no São Paulo, o jogador foi suspenso e eu tive a chance de jogar. E antes do jogo ele me chamou e falou, você pediu essa oportunidade, você vai ter hoje. Se você
for o jogador que você fala, você vai ter que demonstrar agora no jogo. E aí no jogo era a oportunidade que eu queria, assim, que eu me preparei bastante, assim, joguei pra caralho. Aí no outro dia, na reunião com o time inteiro, ele falou: o único jogador que eu admito treinar mais ou menos é o Miranda, que eu sei que no jogo ele vai dar a resposta. O resto tem que treinar bem. E aí, conforme foi passar do tempo, assim, coloquei na minha cabeça que eu tinha que treinar bem porque eu era competitivo e tinha que ser competitivo durante os treinamentos. E tive que mudar um pouco essa mentalidade. Foi a partir daí que eu comecei a treinar bem e melhorar ainda mais, porque o Simeone foi um dos caras assim, que me cobrava o máximo também no treinamento. Meu objetivo era voltar à Inter, jogar uma Champions, porque você só consegue crescer jogando uma Champions na Europa. E eu cheguei lá como um desafio, né? Quando eu cheguei no Atlético, peguei o Atlético na mesma situação e saí do Atlético, o Atlético campeão de quase tudo, sabe? Então eu fui com esse mesmo desafio. Coloquei a Inter 2 anos seguidos na Champions League, foi o que fez com que a Inter crescesse, tivesse condições de contratar jogadores ainda melhores. E hoje a Inter é campeão, acho que graças ao trabalho que a gente fez há 3 anos atrás, que fez com que a Inter crescesse ainda mais e conseguisse contratar os jogadores que contratou para sair campeão hoje. Cheguei na Inter com 30 anos, achando que não ia evoluir, e vi que um defensor assim, para crescer no futebol, tem que jogar o futebol italiano, que é um futebol que te ensina muito e te evolui muito como zagueiro. Então, para mim, para ser considerado um zagueiro top, tem que passar para o futebol italiano e aprender, porque o italiano dá uma aula assim de tática e de performance para um zagueiro muito grande. Para mim, assim, é impactante ver o São Paulo tanto tempo sem vencer, um clube que eu tenho muito carinho. E foi o momento que eu decidi a vir para São Paulo, foi por isso, foi para ajudar o São Paulo a sair da fila. E no mesmo momento da minha contratação, o Muricy me chamou e eu perguntei para ele: que São Paulo que eu vou encontrar? Como ele não estava no clube e retornou, ele falou: se eu estou aqui, é porque você vai encontrar um São Paulo batalhador, São Paulo que vai lutar por título. Eu falei: então é isso que eu quero, é esse desafio que eu quero. Se o São Paulo fosse um clube assim que agora estivesse sendo um campeão de tudo, eu ia falar: pô, o São Paulo não precisa de mim, eu estou feliz em ver o São Paulo assim. Mas era um São Paulo que está precisando de mim, um São Paulo que quer voltar a ganhar. Então foi o momento que eu decidi: eu vou para o São Paulo, porque é o São Paulo que tem que voltar a estar no lugar que sempre esteve, que é entre os melhores. Foi um momento assim que eu queria soltar fogos de artifício, assim, o que praticamente minha cidade parou, assim, sabe? Foi um momento histórico, assim, não só para mim, mas para a cidade, para todo mundo assim que gostava de mim, que era um sonho realizado, sabe? Foi um momento que eu cheguei e parei e pensei: mais um sonho realizado, tipo, eu consegui, sabe? Esse era o meu objetivo, chegar na seleção brasileira, e foi o São Paulo que me proporcionou isso. Fazer parte dos 11 que vai começar a representar o país numa Copa do Mundo, para mim é um momento assim que significa muito. É jogar uma Copa do Mundo, é vestir a camisa, cantar o hino nacional, representar um país de mais de 200 milhões e ser os 11 que tá ali representando. Então, para mim é uma coisa assim que marcou a história, assim, a minha história como jogador de futebol. Hoje, quando eu olho para trás e falo: pô, eu consegui realizar o sonho maior, que não é jogar na seleção, é conseguir dar uma condição maior para minha família. Então, para mim, isso aí foi uma coisa assim um sonho de vida, uma realização de vida. Hoje eu me sinto realizado por isso, por ter dado condição melhor a toda a família. Hoje eu dei uma casa para cada irmão, dei uma casa para minha mãe. Então, para mim, isso aí é uma coisa assim como me sinto realizado de vida, assim, que eu consegui realizar todos os sonhos.